eu não consigo ver. Coisa de velho, irmão. Hoje eu não quero trazer, na verdade, uma palavra, mas um alerta. Um alerta necessário. Um alerta necessário para estes dias. Amém, irmãos? A nós temos essa responsabilidade de orientar, edificar, não é? De abençoar, de trazer uma palavra da parte de Deus, mas também trazer uma palavra de cuidado, de alerta. E essa é a palavra que eu quero trazer nessa noite. Irmãos, o apóstolo Paulo, vocês conhecem bem, sabem que ele foi talvez o fundador das maiores igrejas do Novo Testamento. Agora ele estava na sua terceira viagem missionária pela região da Macedônia. E ele recebe então um comunicado de que a igreja da Galácia estava agora passando por algumas dificuldades teológicas. Alguns desvios havia entrado dentro da igreja. E eles estavam vivendo então algumas discussões. Se era assim ou não era, e o texto vai mostrar de Gálatas 1, 6 e 8, que eles estavam se afastando do verdadeiro evangelho. O texto diz assim: estou muito surpreso, Paulo escrevendo aos Gálatas agora, estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual na verdade não é outro. Porém, há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquilo que temos pregado, que esse seja anátema ou maldito. Que palavra dura, né? Essa era uma palavra à igreja. Paulo está dizendo: vocês permitiram que algumas, não posso chamar, irmãos, de teologia, porque não era um problema teológico que eles estavam vivendo. Eles estavam abandonando a graça de Cristo. Eles estavam permitindo que alguns judeus impusessem agora aos crentes gentios algumas regras do Antigo Testamento, como a circuncisão, dizendo: a salvação é por Jesus, entendemos, mas você também precisa se circuncidar. Ou seja, eles estavam agregando ao evangelho da graça alguns adendos, e Paulo escreve a respeito disso. Paulo está chamando a atenção dos irmãos da igreja da Galácia, chamando aquele de evangelho que ele agora estavam vivendo de um falso evangelho. Isso é preocupante, irmãos. Sabe por que é muito preocupante? Porque esse tipo de movimento de vez em quando bate na porta da igreja. Historicamente, você que está na igreja há muito tempo sabe, de tempos em tempos surge no meio da igreja algumas teologias duvidosas, alguns movimentos estranhos, e o pior, as estatísticas mostram que eles agregam muita gente. Atos 20, 29 e 30 eu não coloquei, mas Paulo agora estava também na região de Medina. E agora ele estava então escrevendo, chamou o pessoal de Éfeso para dar suas últimas palavras, porque ele estava indo a Jerusalém. Atos 20, 29 e 30. Eu sei que depois da minha partida aparecerão no meio de vocês lobos vorazes que não pouparão rebanho, e que até mesmo entre vocês se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás de si. Então, o que nós vemos, irmãos, não era uma novidade apenas na igreja da Galácia, mas agora nós vemos em nosso tempo algumas coisas batendo em nossa porta, e esta é uma palavra de cuidado com a igreja. Por quê?
Essa semana, um assunto veio muito forte para mim, e eu comecei a ler, estudar e visitar algumas coisas e perceber. E nós temos hoje, nos sites talvez mais vistos entre os cristãos, muitos divulgadores da teologia da hipergraça. Esta teologia da hipergraça, na verdade, são adendos que estão fazendo dentro do Evangelho de Jesus que não existe. E nós precisamos cuidar com isso. Na verdade, eu penso que a teologia da hipergraça é uma deturpação da graça. E o pior, que pode estar produzindo uma geração de crentes enganados por tais desvios. Eu quero fazer um breve resumo, aqui são pontos muito pequenos do que na verdade eles pregam. O seu texto base é Romanos 5:20, a parte B, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Esse superabundou a graça é a hipergraça que eles chamam. Os divulgadores desta teologia, da teologia da hipergraça, entendem, escute, que a graça de Deus nos perdoa de todos os pecados do presente, do passado e do futuro. E que dessa forma não somos mais responsabilizados por eles. Outra coisa, assim sendo, sobre a nova aliança, não precisamos ficar pedindo ao Senhor mais perdão, porque Ele já nos perdoou, devido à sua hipergraça. Alguns pontos preocupantes desta teologia. Se nós não precisamos de perdão, não há necessidade de arrependimento mais. Isso é muito preocupante. Dizer que Deus não nos responsabiliza mais pelos pecados, inclusive dos futuros pecados, é dizer que Deus é indiferente à nossa santificação. Se Deus não pune mais, como eles alegam, eu pergunto: o homem chegou à sua perfeição? Nesse aspecto, se eu não preciso mais de arrependimento, o Espírito Santo se torna inútil no convencimento do pecado. Dizem, a justificação, ela é plena e ela é definitiva. Mas não é isso que ensina a palavra de Deus. A justificação veio sobre a tua vida e a minha automaticamente no dia que você entregou a vida a Jesus. Mas nós precisamos viver um caminho de santidade e santificação para que essa justificação permaneça. Eles dizem ainda, queridos, que Cristo nos tornou perfeitos. Logo não é necessário o homem negar-se mais a si mesmo, pois mediante Cristo somos feitos igual a Deus. Essas são apenas partes desta teologia da hipergraça que está sendo divulgada mundo afora, e no Brasil está muito forte. Um comentário do Luiz Hermínio, em uma das suas pregações, ele disse que a teologia da hipergraça se tornou um câncer no Brasil. Algumas frases que talvez você, sem perceber, acessou alguns desses sites, desses pregadores motivacionais, e você talvez ouviu e nem percebeu. Frases deles: do Evangelho, Jesus é o centro, mas o coração de Jesus, o centro é você. Cuidado, irmão, com o que você escuta. Quando se trata de você, você é o ponto fraco de Deus. Você é perfeito. Você vai sair daqui sabendo que é sem defeitos. Jesus diz: Adão vai comer do fruto, porque se eu tivesse no lugar dele, eu também comeria. Um dos pregadores disse: eu me sinto tão justo, que quando eu olho para Deus,
não me sinto inferior a ele. Irmãos, por isso essa palavra de alerta. Essa teologia é um desvio da teologia da graça de Deus. Essa teologia, ela é humanista, e isso não é novo, onde coloca o homem no centro de todas as coisas. Você é o centro, eu sou o centro. Eu penso que os papéis estão invertidos. Deus agora se tornou servo e não mais Senhor. Essa não é uma teologia bíblica, irmãos, e nós precisamos denunciá-la. Amém? Eu quero fazer um alerta a você nessa noite, para você escolher melhor o que você ouve, quem você ouve. Eu quero pedir a você que cuide muito com o que você ouve na internet, porque os maiores divulgadores desta teologia da hipergraça, volto a dizer, são os dos mais vistos hoje na internet. Em nossa cidade, um pregador de uma das maiores igrejas da cidade está na relação, dentro do Instituto de Pesquisa Cristão, entre um dos maiores divulgadores da teologia da hipergraça, na nossa cidade. As igrejas estão lotadas, as igrejas estão cheias, mas eu me pergunto, eles estão recebendo o quê? Ouvindo o quê? Sendo orientados com o quê? Porque é só a verdade que liberta, irmão. Entre eles, eu quero falar de 3, e eu vou falar mesmo. Vitor Azevedo, tinha que ser Azevedo, né? Mas tudo bem. É um teólogo novo, é um menino, mas é um dos que mais fala bobagem. Tiago Brunet, David Leonardo, entre outros. Eles têm sim, dentre talvez a sua teologia, algumas coisas até válidas, mas irmãos, nós precisamos cuidar. Por isso eu escolhi hoje um tema para essa noite, que o tema é a graça de Deus. Eu preciso falar sobre isso. Eu preciso dizer para você, talvez coisas que você já sabe, mas que você precisa relembrar. A graça de Deus. Existe um hino chamado Amazing Grace, Graça Maravilhosa, e hoje é um dos hinos muito antigo, mais cantados no mundo, e ele traz uma clara mensagem da graça de Deus. Interessante que essa canção foi escrita em 1779 por John Newton, que ele era um poeta e um sacerdote inglês que morreu em 1807. Mas ele vai viver uma experiência transformadora quando ele está no mar, e agora ele de repente vai receber esse toque de Deus, um despertar espiritual, uma genuína conversão durante uma tempestade. E ali conheceu a revelação da graça de Deus, e ele então compõe esse hino. Escute um pouco do que diz a letra deste cântico. Maravilhosa graça, como doce é o som, que salvou um miserável como eu estava perdido, mas agora eu fui encontrado. Estava cego, mas agora eu vejo. Foi a graça que me ensinou meu coração a temer. Olha que coisa extraordinária. Foi a graça que me ensinou meu coração a temer, e a graça aliviou meus medos. Quão preciosa essa graça apareceu a hora em que eu
acreditei pela primeira vez, minhas correntes se foram. Eu fui libertado, meu Deus, meu Salvador me resgatou, e como a inundação, sua misericórdia reina, infinito amor, graça maravilhosa, maravilhosa graça, e como uma inundação, sua misericórdia reina, infinito amor, maravilhosa graça. John Newton, ele vai ter uma revelação pessoal da graça de Deus sobre ele. Eu me pergunto, irmãos, quantos de nós, ou quantos cristãos mundo afora, sentados nos bancos das igrejas, ainda vivem sem a revelação da graça de Deus? O que é graça para você? O que é graça para você? Eu quero dizer que somente com uma compreensão clara do que é a graça de Deus, que a sua vida cristã, ela pode se tornar extraordinária. A palavra de Deus ter um novo sentido na tua vida, quando você compreender plenamente o que é graça. Tem um livro chamado Pensador, de Luiz Fernando. Ele diz assim: a graça de Deus é como chuva, quem está de fora até pode ver, mas apenas quem se molha sabe como é. Você já experimentou a graça de Deus? Você já experimentou a graça de Deus? Eu não sei se todos se lembram qual que é o nosso versículo base da nossa comunidade. Quem lembrar sem olhar vai ganhar um chocolate. Qual texto é? Pastora, não pode. Alguém? Tito 11. A graça, vamos lá? Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Está aí? Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Somos a casa da graça, irmão. Betesda quer dizer casa da graça, se você não sabe. Se acertou? Ô Sandro, levanta a mão, Sandro. Então vai ganhar um chocolate. Glória a Deus, Sandro. Deus te abençoe. Graça, o que é graça? Nós já ouvimos muitas interpretação do que é graça. Eu considero essa a minha melhor. Graça é a concessão voluntária de bondade a alguém que não tinha nenhum direito. Vamos ler juntos? Bora lá. Graça é a concessão voluntária de bondade. Graça. Você é o objeto da graça de Deus. Irmãos, graça é este favor ou algo concedido livremente por parte de Deus, pelo seu amor, para alguém ou em direção de alguém que não merecia, que não era digna. Gustavo falou aqui quando ele abriu o culto. Falei, esse cara leu meu texto, porque ele falou sobre a bondade de Deus, sobre a graça de Deus. Graça é exatamente um presente que recebemos sem méritos próprios,
motivado unicamente pelo amor e pela misericórdia desse Deus. Queridos, posso dizer que a graça é o amor de Deus dirigida a nós, dando-nos então livremente perdão, aceitação e favor. Estão comigo, irmãos? Você conhece essa graça? Você já provou desta graça? Mais do que uma demonstração da parte de Deus, escute, porque isso é importante. A graça de Deus é um atributo do próprio Deus. Graça é como bondade. Esta bondade, esta graça faz parte integral deste Deus maravilhoso. É um atributo deste Deus, um componente do seu caráter divino. A sua bondade faz parte do seu ser, de quem Deus é. Alguns, escute, erroneamente pensam que graça é um privilégio somente pós-vinda de Jesus, porque nós temos a ideia do tempo da lei e agora o tempo da graça. E nós imaginamos que a graça se manifestou da parte de Deus somente através de Jesus ou a partir de Jesus. Isso não é verdade. Por que não é verdade? Porque a graça faz parte do próprio Deus. Pai, Filho e Espírito Santo são graciosos, são bondosos em seu caráter. Então não podemos dividir a graça como um tempo cronológico. Quer dizer para você que a graça antecede toda a criação. Isso é tremendo, irmãos. Graça é a extensão de quem Deus é. Então pense, antes de sermos criados, Deus disse: haja luz, e houve luz. Isto é graça. Quando Deus diz: façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança, Ele encheu aquele trabalho de sua graça. Quando a Bíblia diz: e soprou nas suas narinas o fôlego de vida, este era um fôlego de graça. Você conhece essa graça? Você já provou a profundidade desta graça em favor da sua vida? A oferta de Deus, a escolha livre de Deus em ser bom para com você e para comigo, em te dar dádivas, em te dar vida, é anterior a qualquer anseio humano. É anterior, inclusive, à própria existência humana. Isso é poderoso, irmãos. Você podia ter dado glória. Então, a intervenção deste Deus em favor do homem é graça. Gosto muito desse texto de Jeremias 31:3, onde ele recebe uma palavra que expressa a graça. Ele diz: de longe o Senhor me apareceu, dizendo: com amor eterno eu te amei, por isso com bondade te atraí. Amor por quê? O que eu fiz para ser amado? Nada. Isso é graça. Simplesmente uma decisão divina de te amar, de ser bondoso para com você. Mas o que nós vemos então com a vinda de Jesus é a materialização da graça. É o que nós vamos ver, o agente maior da graça de Deus. Quer entender graça? Olhe para Jesus. João 1,
12 a 16 vai dizer: mas todos quanto receberam, a estes deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais, olha lá, não nasceram do sangue, os quais não nasceram da vontade da carne, os quais não nasceram da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de quantas vezes você já leu esse versículo? Cheio, pleno desta graça. E habitou entre nós, e vimos sua glória, como a glória do unigênito do Pai. João dá testemunho a respeito dele, exclama: este é aquele que eu dizia, ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, pois já existia antes de mim, porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Jesus é a materialização da graça de Deus. Quando olhamos para Jesus revestido desta entrega de amor, pense em seu sacrifício, este amor sacrificial, você pode entender um pouco do que é graça. Mas nós temos um problema, irmãos. Honestamente, na nossa cultura, estamos acostumados a comprar consideração, a comprar amor, a tentar comprar respeito, fazendo algo para merecer. Isso tem se tornado um vício entre nós. Gente quer ser admirada, gente com às vezes alguma raiz de rejeição, elas estão fazendo coisas, se esforçando para merecer algo, respeito, elogio, admiração. E a nossa cultura está envolvida disso, do fazer. Então, amados, sem uma compreensão clara, nós podemos ser traídos por uma interpretação que nos ponha agora a graça no campo do mérito, e nos leve ao erro de fazermos, de produzirmos para sermos aceitos. Este era um tipo de pensamento da igreja de Gálatas. Não, mas é só entregar a vida a Jesus? Ele é meu Salvador, eu preciso de um Salvador, é só isso? Não, não pode ser. Eu preciso me circuncidar, eu preciso continuar com as festas, eu preciso fazer alguma coisa para merecer, meu Deus do céu. Não é possível ser tão fácil assim. Os Gálatas pensavam isso. Jesus morreu, mas eu preciso fazer algo para ser salvo. Eles não haviam compreendido ainda o que era a graça de Deus. Volto a repetir, escreva isso: graça é a extensão do que Deus é. Estou me encaminhando já bem perto do fim, mas eu quero salientar dois aspectos da graça que eu julgo importantes. Vocês estão comigo, irmãos? Então deixa eu tomar uma aguinha mais. Primeiro, existe o que chamamos de graça comum. É o tipo de graça, e esta graça, ela vai se revelar a todos os homens. Salmo 145, 9, ele vai dizer assim: o Senhor é bom para com todos, e as suas misericórdias permeiam todas as suas obras. Na minha tradução diz assim: onde ele se revela a todos os homens. Há uma graça comum a todos os homens. O sol que nasce sobre bons e maus, está lá em Mateus 5,45, põe para mim lá, por favor.
para que vocês venham a ser filhos do Pai que está no céu, porque Ele faz raiar o sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Esta é uma graça comum. É uma graça da parte de Deus que se estende a todos os homens. Esse é um aspecto da graça também, da bondade de Deus para com a sua criatura. Mas nós temos na palavra de Deus, queridos, a revelação de uma outra graça, chamada a graça eficaz, ou a graça salvadora. Esta graça eficaz é uma concessão voluntária da sua bondade, que emana do sacrifício de Jesus. Vou repetir. Esta graça eficaz é a concessão voluntária da sua bondade, que emana do sacrifício de Jesus, devido à cruz, a sua entrega em favor do homem, e na vida daquele homem que reconhece em Jesus e seu sacrifício para a sua salvação. Efésios 2:8, o apóstolo Paulo diz assim: porque pela graça vocês são salvos. Esta então é a graça salvadora, a graça eficaz que nos alcançou da parte de Deus, amém, irmãos? Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. Isso não vem de vocês, é dom de Esta é a graça salvadora, ou a graça eficaz. Não nos tornamos agradáveis a Deus por nossos méritos, por nossa própria obra, mas pela graça de Jesus, o nosso amado Senhor e nosso Salvador. E agora somos cheios desta graça, amém, irmãos? Somos plenos desta graça de Deus. Essa obra plena, completa, aquém de nossos méritos, agora nos reconciliou com o Pai. Esta graça salvadora, eficaz, te tornou herdeiro, filho e filha de Deus. Esta graça possibilitou a você ser herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Esta graça que te alcançou, a palavra diz que ela te santificou, que ela te perdoou e que ela te justificou. Graça salvadora, graça eficaz. Tudo isso, irmãos, é a manifestação da graça de Deus. Você já conhece essa graça? Você principalmente já provou esta graça? O apóstolo Paulo, ele é um exemplo de alguém atingido diretamente pela compreensão dessa graça. Ele entendeu perfeitamente isso. E olha o que ele diz em 1 Coríntios 15, 9 e 10. Porque eu sou o menor dos apóstolos, e nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Pelo contrário, trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus para comigo. Que texto maravilhoso, irmãos. Um homem com uma clara compreensão do que é graça de Deus. Eu penso que Paulo deve ter olhado para si, para sua trajetória de vida, e agora ele diz: sua graça para comigo não foi inútil, não foi vã. Paulo então escreve a Timóteo, seu maior discípulo, em Timóteo 1, 9 e 10, ele diz a Timóteo que nos salvou,
falando de Jesus, e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Jesus Cristo antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Jesus Cristo. Ele não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o seu Evangelho. Graça, graça, obra da graça de Deus sobre as nossas vidas. Eu não sei o que você conhece da graça, eu não sei que nível de experimento você já teve da graça, mas é extremamente importante, porque ela nos coloca no lugar correto, no lugar correto de olhar para nós e olhar para a obra do Senhor e falar: Senhor, como eu preciso do Senhor, como eu sou carente da tua graça, como eu preciso da sua bondade sobre mim, como, Senhor, eu necessito da sua salvação, do seu perdão, como eu preciso do Senhor. Esta graça é muito diferente do que os anunciadores da hipergraça estão fazendo. Hebreus 10, 29, o escritor de Hebreus diz assim: imaginem quanto mais severo deve ser o castigo daquele que pisou o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado e insultou o Espírito da graça. O Espírito Santo também é conhecido como o Espírito da graça. O Espírito da graça. O Espírito da graça mora em você. O Espírito da graça tabernaculou entre nós e habitou em nós e habita em nós. Aleluia. Eu aprendo um pouco com esses textos que a graça salvadora ou a graça eficaz se torna realmente eficaz na vida daqueles que aceitaram os seus termos. Entender o sacrifício de Jesus, a vinda de Jesus, a oferta de amor em seu favor, e agora então se aproxima de Deus livre, cheio, pleno da sua graça. Neste tempo a igreja está correndo perigo, porque muitos estão deturpando o que é graça e estão transformando a graça numa permissão para pecar. Você sabia? Isso não é graça. Isso não é graça, não é o caminho da graça. Estou terminando, irmãos. Eu queria ler um texto ainda de Romanos 6, 1 e 2, onde diz: então qual seria a conclusão? Quando falo desta desejo de pecar para que sobreabunde a graça, devemos continuar pecando a fim de que a graça seja ainda mais ressaltada? De forma alguma. Nós que morremos para o pecado, como seria possível desejar viver sob seu jugo? A verdade é que os romanos estavam vivendo esse contexto, esta interpretação errada deste texto, dizendo: se a graça superabundou sobre mim, então isso me dá permissão para viver uma vida de pecado, porque a sua graça é suficiente para cobrir. E o apóstolo Paulo então chama a atenção: devemos continuar pecando a fim de que a graça seja ainda mais ressaltada? É lógico que não. Eu quero concluir afirmando que revela a palavra de Deus. Concessão, graça é a concessão voluntária de bondade a alguém que não tinha nenhum direito. Graça é parte de quem Deus é, do seu próprio caráter. Ele se torna eficaz em mim se eu me submeto aos termos exigidos por ela. Qual?
uma vida comprometida com Jesus. Vou repetir: essa graça se torna eficaz em mim quando eu correspondo aos termos da aliança. E eu agora então vivo uma vida comprometida, aliançada com Jesus em santidade. E esta graça, ela só vai poder ser usufruída desta maneira, irmãos. Ela tem os seus termos. Eu quero concluir essa noite com um texto, com a sugestão deste texto, de que pela graça, você e eu podemos nos aproximar do trono da graça. Vou repetir: por sua graça, eu e você podemos nos achegar ao trono da graça, de verdade e com fé. Hebreus 4,16 diz: portanto, aproximemo-nos do trono da graça. Aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Ouso dizer que Deus tem vários atributos, muitos, mas a graça é um pacote. Sabe aquele carro completo que você compra? Airbag, ABS, teto solar, roda de liga leve. É mais ou menos isso a graça. Ele é um pacote completo, porque foi pela graça que você foi reconciliado, foi pela graça que você se tornou filho, foi pela graça que você foi perdoado, foi pela graça que seu nome está escrito no livro da vida. A graça é a mais completa manifestação da natureza divina, e é tudo que nós precisamos para viver, da graça do Senhor. Gostaria que a gente orasse nessa noite por este assunto, e principalmente que a gente levantasse fronteiras, irmãos, limites a todo tipo de voz externa, entende? Cuidar com aquilo que a gente ouve, cuidar com quem a gente está dando ouvidos, porque de repente a coisa é sutil. O apóstolo Paulo vai dizer: nos últimos dias, lobos devoradores estarão entre vós, e nós precisamos permanecer na verdade. A verdade, ela é só verdade quando é plena, não existe meia verdade. Uma meia verdade é mentira. Então nós precisamos viver a plena verdade da sua palavra. Amém? Vamos orar. Quero convidar você a ficar de pé. Quero convidar você a orar nesse momento, agradecendo ao Senhor por sua graça, porque a sua graça te alcançou, meu irmão, minha irmã, de uma forma tão poderosa. Agradecer ao Senhor e louvá-lo, porque a sua graça foi derramada sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre a tua casa, seus filhos, seus netos. Vamos agradecer ao Senhor. Quero te dar um minuto para você orar. Você também de casa, invista esse tempo para orar e agradecer ao Senhor.
Senhor, eu quero agradecer ao Senhor nessa noite, Pai, Deus Pai, por Tua graça derramada sobre nós, pela manifestação da Sua pessoa, da Sua graça em favor de nós. Essa concessão de bondade para quem não merecia, somos nós, sou eu. Não há mérito em mim, Senhor, mas nós só podemos, Senhor, pela fé, nos apropriar da obra da cruz, do Teu investimento de graça sobre nós. Além dessa graça comum a todos, onde, Senhor, estamos vivos, onde, Senhor, temos sol, temos chuva, é uma bondade do Senhor ter alcançado muitos. Nós temos a revelação da graça salvadora e da graça eficaz. Senhor, esta graça que mudou o nosso destino eterno, e nós reconhecemos que isso não é obra do homem, não está em nós essa capacidade. E nós Te adoramos nessa noite, entregamos a Ti adoração, ações de graças, louvores, entregamos a Ti, Senhor, gratidão por toda a bondade, Senhor, dirigida a nós. Nós Te glorificamos nessa noite. Que cada um dos meus irmãos nessa noite sejam renovados por esta graça bendita, sejam plenos desta graça, sejam cheios destas convicções de bondade. E todos aqui, Senhor, que a Tua igreja possa andar, Senhor, em novidade de vida, possa andar, Senhor, sem culpa, possa andar sem condenação, Senhor, sem sermos mais dirigidos, Senhor, pela carne ou por nossa própria alma. Tudo isso, Senhor, já foi nos dado e nós queremos nos apropriar. E nessa noite nós queremos Te agradecer por Tua bondade. Que essa bondade enche o coração dos meus irmãos de alegria, que essa bondade enche o coração dos meus irmãos de fé nessa noite. Que, Senhor, esta concessão de bondade dada a nós em Cristo Jesus enche o coração dos meus irmãos, Senhor, desta novidade, das boas novas que o Evangelho traz. E possamos, Senhor, ter uma semana na Tua presença, na glória do Senhor, mergulhados na Tua bondade, mergulhados na Tua graça, Senhor. Eu louvo o Teu nome por isso, Te agradeço por todo o bem. Derrama, Senhor, ainda mais compreensão e entendimento no Espírito sobre cada um aqui. Eu oro por isso nessa noite. Te louvamos, Senhor, Te agradecemos, Te glorificamos por podermos estar aqui. Senhor, Te glorificamos por termos este espaço, por termos, Senhor, essa estrutura aqui, Senhor, para nos servir, que nos servem. Nós queremos Te agradecer e reconhecer a Tua bondade. Eu peço, Senhor, um despertamento nos corações. Senhor, eu peço um avivamento genuíno nos corações. Senhor, a todos aqueles que estão, Senhor, vivendo em algum nível, Senhor, de mornidão, de apatia, Senhor, algum nível de desânimo, meu Deus, seja tirado isso do nosso meio em nome de Jesus. E que cada um, Senhor, membro, cada pessoa, cada irmão, cada irmã, sejam renovados por esta graça nesta noite, de tal forma que leve cada um de nós a um nível maior de comprometimento e de entrega a Ti. Eu oro por isso, Senhor. Eu oro por isso nessa noite, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, Espírito da graça, Espírito da graça, Espírito da graça, manifesta a graça sobre cada um aqui. Eu oro por isso, Senhor. Eu oro, Senhor, por isso. Eu abençoo cada um aqui, Senhor, no poder, no nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Aleluia. Dê um aplauso ao Senhor, Ele é digno. Glória seja ao Teu nome, Senhor. Nós Te exaltamos e Te bendizemos. Não precisa nem sentar, mas quero agradecer Tua presença.
Deus honra aqueles que o honram. Deus honra aquele que o honra. Que você possa entender o valor do culto semanal de domingo, que é o único dia da semana para nós fazermos uma celebração como família, como igreja a Jesus. Que você perceba e entenda o valor desta reunião, e que você invista e você esteja aqui, porque quando você falta, eu sei que você falta, e eu às vezes brigo comigo mesmo, porque às vezes isso me entristece. Que você possa entender a graça e você possa se comprometer com Jesus, não comigo, mas você se comprometa com Jesus, porque a obra dele em teu favor foi tão grandiosa, porque e tudo que nós viemos a fazer ainda será muito pouco, seria muito pouco, mas bem que ele não exige isso de nós, né? Porque é graça. Próximo domingo, nosso culto será domingo de manhã. Nós temos nosso café da manhã às 8h30. E aí nós temos o nosso encontro de celebração às 9h30. Então não falte. Convide alguém para estar com você. Venha celebrar conosco. E quinta-feira, nosso encontro de oração. Vem estar conosco, tem sido um tempo precioso. Algumas coisas que eu falei hoje, eu falei na quinta. Então eu tenho pincelado alguns assuntos nas quintas-feiras. Diferentemente dos domingos, tem sido muito, muito valoroso. Então não falte, amém? Obrigado você também de casa, que esteve conosco, a tua fidelidade, que é a honra de Deus ter sobre a tua vida. Vamos orar e agradecer mais uma vez? Senhor, que o Senhor dê a nós uma semana surpreendente, Senhor. Que a tua graça inundando a nossa vida inunde também, Senhor, nossos ambientes, aonde estivermos, no trabalho, na rua, no trânsito. Senhor, esta consciência de bondade da tua graça sobre nós nos enche a ponto de nós desejarmos distribuir isso com outros. Eu oro por isso, Senhor, que sejamos uma igreja conhecida, Senhor, como a casa da graça, mas que não somente tenhamos isso, Senhor, na nossa consciência, mas na nossa vivência. Eu oro por isso em nome de Jesus. Que a sua semana seja uma semana tremendamente abençoada, meu irmão e minha irmã, e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com cada um de vocês, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Muito obrigado pela presença. Não tenha pressa de ir embora, está chovendo. Fiquem na paz. Uma ótima semana a todos.